Bom, galera, vamos começar, né? Como eu falei pra vocês, a primeira aula vai ser sobre a sua linha principal de escrita, né? A sua linha principal de história, que muita gente já recebeu vários feedbacks falando, olha, sua linha principal não tá clara, não ficou claro pra gente, olha, sua linha principal não existe, olha, tá faltando a linha principal da história. Afinal de contas, o que seria essa linha principal da história? Porque muitas plataformas hoje reclamam porque ela não aparece. A linha principal da história nada mais é do que o seu enredo, é a sua trama. Você precisa transformar aquilo que você idealizou e passar a executar através da sua trama, através do seu enredo. E aonde é que você coloca já de cara essa sua trama? Onde é que você revela essa sua trama e atrai o leitor para a sua trama? Através da sinopse. Então a sua linha de história já precisa ser conduzida através da sinopse. Então, de cara, você já tem que deixar isso claro na sua sinopse, tá? Então, o que você vai contar na sua sinopse que vai atrair esse leitor? Se você vai falar sobre um livro de casamento arranjado, já na sua sinopse você já tem que vender esse conteúdo. Você já tem que expor quem vai estar envolvido nessa trama do casamento por contrato. Você já vai ter que colocar ali o que fez com que os dois se unissem, de certa forma. E também instigar o leitor a saber o que vem depois disso. Então, a sua linha principal ela tem que surgir assim dentro de uma sinopse. Você tem que mostrar qual que é o tema do seu livro, mostrar como é que quem está envolvido dentro dessa sua trama, dessa sua linha, e também instigar o leitor a trazer questionamentos do tipo, nossa, será que vai dar certo? Será que eles vão ficar juntos? Será que eles não vão ficar juntos? Então, é muito importante que vocês façam isso através da sua sinopse. Mas não é somente a sinopse que tem que trazer a sua linha principal. Os seus capítulos também precisam já trazer de início a sua trama. Eles já têm que começar a desenrolar. Então, por isso que geralmente toda a plataforma hoje, ela sugere que você entregue 3.000 palavras iniciais, 5.000 palavras iniciais, 10.000 palavras iniciais. Tudo depende de como vai desenrolar a sua história. Então, se a plataforma te sugeriu 3.000 palavras iniciais, dentro dessas 3.000 palavras iniciais, deve já conter a sua história, já a sua linha de história já deve estar bem definida, a sua trama deve estar bem definida, o seu enredo. Então é muito importante que você já comece a sinalizar e a definir a sua trama desde o primeiro capítulo. Para vocês poderem entender melhor, eu vou trazer aqui uma analogia, que inclusive foi uma coisa muito interessante, que surgiu de uma conversa com uma das editoras com as quais eu trabalho hoje, né? Uma das coisas que ela fez questão de reforçar é que a maioria dos leitores dessas plataformas, eles são leitores estilo fast food. Eles já querem tudo muito bem claro para que eles saibam o que eles vão ler ou não. Agora, como a gente já está trazendo essa analogia do fast food, que brilhantemente essa editora fez comigo, eu trago para vocês então um exemplo do fast food. Quantos aqui já não foram, por exemplo, no McDonald's, entraram no McDonald's e viram que o McDonald's eles põem todos os produtos dele para você, desde da entrada do banner deles, né, de acesso até o cardápio. Então, quando você entra no McDonald's, você já sabe exatamente o que você vai consumir. No caso, você vai consumir hambúrguer, milkshakes, batatas fritas, sucos e refrigerantes. Lá você não vai encontrar churrasquinho nem feijoada. É só isso que eles oferecem para você. E entrando ainda nesse tema do McDonald's, todo mundo conhece o carro-chefe dele, que é o Big Mac, né? O Big Mac, todo mundo conhece o ingrediente, porque eles viviam colocando isso pra gente na televisão, que é o quê? 2 hambúrgueres, salada, queijo, molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. Então você sabia exatamente o que ia ter dentro do conteúdo do Big Mac e aí você consumia ou não. Ah, então, Pauline, isso significa que na minha sinopse eu tenho que deixar tudo muito bem claro e já deixar tudo bem definido, tudo bem transparente, né? Então já coloco todo da história já na sinopse. Gente, calma, não é bem assim. Vocês podem reparar que apesar dos ingredientes do Big Mac ficarem expostos, eles não falam já de cara se o pão vai ser bom ou não, a quantidade de alface, a quantidade de tomate, a quantidade de molho especial e nem como é feito o molho especial. Isso ele deixa pra gente. Você quer saber mais sobre o Big Mac, então você vai ter que consumir. A mesma coisa serve na sinopse. Então, a sua sinopse ela deve conter os elementos da história, por exemplo, voltando para o contrato de casamento, mas ao mesmo tempo você tem que deixar a experiência para o leitor.
Você tem que deixar o leitor ter aquela experiência. Será que aquele personagem vai ficar junto? Será que aqueles personagens eles vão acabar se separando em algum momento? Será que esse contrato de casamento vai valer até o final? Vai ficar durante um mês, um ano, 2? Será que um dos dois vão morrer? Será que não? Então, assim, conte, mas não revele. Fale, mas não fale tudo. É assim que funciona uma boa sinopse, no caso, para você contar a trama, tá? Que essa é a ideia dessa aula de hoje. Da revelação da trama. Você vai contar a trama, mas não vai contar a consequência daquela trama. Você não vai contar para o leitor o que aquele contrato vai acarretar. Por isso que é importante uma boa sinopse. Eu vou te falar, mas eu não vou te contar tudo. Tá, Pauline, mas então como é que eu coloco a minha trama na sinopse? Vai ser bem simples. Primeira coisa, você vai colocar quem são os envolvidos nessa trama que você vai contar. Quem são aqueles personagens que por conta deles, vai existir essa história. Então, os personagens principais. Então, você tem que mostrar quem são os personagens principais e também já indicar o que fez essa trama se desenvolver. A mocinha era pobre, precisava de dinheiro, o cara era rico e precisava de uma esposa. A trama se revela, de que forma? Ele sugere um contrato de casamento. A sua linha principal já está sendo definida. E depois disso, vem os questionamentos. Eles começam a se envolver, assinam um contrato, mas e aí? Vão ficar junto? E aí, a mocinha vai ficar rica mesmo? Vai gostar do personagem? Vai abrir mão desse personagem? Vai voltar a ser quem era? E ele? Esses questionamentos você já tem que deixar bem definidos também já na sua sinopse. Porque a pessoa só vai saber se lê o livro. Não pode contar. Tá, Pauline, mas eu não escrevo casamento por contrato. E aí, eu escrevo máfia, eu escrevo lobisomem, eu escrevo qualquer outra coisa, mas eu não escrevo contrato de casamento. E aí? É muito simples, gente. Quem são os envolvidos dentro da trama que você quer contar? Imagina que é uma fofoca. Você não conta quem são as pessoas que estão participando da fofoca? Aí você não conta como chegou na fofoca? E depois você não deixa a pessoa intrigada para saber o que vai acontecer depois da fofoca? É a mesma coisa. Se eu tô trabalhando com lobisomem, eu já tenho que indicar quem é o lobisomem. Eu já tenho que indicar por que é tão importante aquela trama do lobisomem. E eu tenho que indicar quais seriam as consequências. Eu tenho que já deixar o leitor assim, ó, vai ter coisa aí, vai ter coisa aí. Então, se prepara. Então, assim, já deixa preparado o terreno para a pessoa se questionar. Agora sim eu vou abrir essa história e eu vou descobrir se realmente essa trama vai ser revelada ou não. Legal. Falamos já da sinopse, agora a gente tem que entrar pro livro, porque tudo que você contou na sinopse, você tem que trazer para dentro do seu livro. E de preferência nos primeiros capítulos. Por que eu tô falando isso pra vocês? Vamos voltar lá pro McDonald's. Imagina que o McDonald's não expusesse nada. Se chegasse, era tudo em branco e só tivesse uma plaquinha dizendo, pergunte ao atendente. Aí você vai lá no atendente e fala, e aí, qual que é o lanche que você tem pra me oferecer? Aí ele só fala os nomes pra você. Big Mac, e os outros lá que eu... Big Taste, que eu gostava muito. Enfim. E aí você fala, tá, mas o que vem no Big Mac? Aí o cara começa. O pão é feito de farinha, leite, ovos. Ele é sovado durante 5 dias. Depois ele é cortado em partes definidas por uma forma de alumínio com angulação de 45. Aí ele continua. Aí você fala assim, tá, não quero saber do pão. Hambúrguer. Vem quantos hambúrguer? O hambúrguer veio de uma vaca branca, tal qual a neve, com seus olhos amêndoas. A vaca foi levada para o matadouro e foi, com seu corpo curvilíneo, pelo matador, analisada e avaliado o seu peso através dos seus pés de número 40. Ela respirou fortemente enquanto o matador pegava sua lâmina e feria a vaca e degolava a vaca e o sangue espirrava. Aí você fala, não quero saber disso, eu quero saber do molho especial. O molho, ele contém água, mostarda, ketchup. O ketchup veio do tomate, que veio lá do sul da Itália. Convenhamos, até o cara terminar de explicar todos os ingredientes de forma descritiva ao ápice, você ia comprar? Você ia comprar ou você já ia parar ali e falar assim, olha amigo, brigadão, eu vou ali na esquina comer um podrão mesmo, porque pelo menos o cara não fica me falando dos olhos amendoados da vaca.
Então, gente, você não vai começar o capítulo descrevendo o personagem. Você já tem que botar ação. Se eu falei que a mocinha ficou endividada por qualquer motivo, eu já tenho que mostrar a mocinha endividada por qualquer motivo. Eu já tenho que... Se eu falei que o cara era podre de rico e tal, e ele tava buscando uma esposa, meu primeiro capítulo já tem que ter esses elementos do cara rico buscando uma esposa. Eu já tenho que fazer as cenas indicando que, ó, ele vai buscar uma esposa, hein? Ó, vocês estão vendo, né? Ele vai buscar uma esposa. Eu não tenho que descrever o terno onde ele comprou, o perfume Chanel. Eu não tenho. Eu preciso indicar já pro leitor que ele vai ver ali, já no primeiro capítulo, o que eu tava falando pra ele lá na sinopse. Ele vai ver agora, em detalhes, a fofoca que eu contei na sinopse. Porque pra ser fofoqueiro tem que ser fofoqueiro bom. E você, escritor, é um fofoqueiro. Ai, Paulinho, eu escrevo sobre máfia. No caso, eu tava pensando aqui, o meu personagem, né, o pai do meu personagem matou o pai da mocinha. Vou contar isso na sinopse. Então, o que eu tenho que fazer no primeiro capítulo? No mínimo, eu tenho que mostrar o pai da mocinha sendo morto pelo pai do mocinho. No mínimo. Já faz um prólogo. Já digo pra você. Quer contar um pouquinho lá de trás pra ele? Faz um prólogo, já com a cena, não narre. Faça a cena do mocinho lá, do pai do mocinho matando o pai da mocinha e a mocinha ciente. E aí você deixa a trama se revelar no primeiro capítulo. Que eles vão se encontrar. O embate dos dois. Qual que é a linha central? Um relacionamento onde já existe uma trama, uma coisa de vingança por trás. Porque a mocinha vai querer se vingar da morte do pai. E o mocinho pode não saber, ou como pode saber. E ele tenta uma redenção pelo pai dele, pela morte do pai da mocinha. A trama já tá aí. Mas o que eu tenho que fazer? Já mostrar. Se eu não mostrar, ninguém vai entender. Então, pra galera que tá aqui, que tá interessada em lançar, colocar um livro, né? Em uma das plataformas nesse final de semana, eu recomendo que vocês façam da seguinte forma. Criem a sinopse. Criem os 2 primeiros capítulos com base no que eu ensinei hoje pra vocês. E enviem pra mim na segunda-feira. Vocês têm das 8 da manhã até as 3 horas da tarde pra me enviar na segunda-feira. Eu vou fazer o feedback pra vocês e a gente vai ver qual plataforma seria mais interessante de você colocar este livro. Então, semana que vem a gente vai falar só sobre sinopse. E eu espero vocês aqui também. E vou recomendar a vocês que caso vocês queiram apresentar esse canal de aula para mais pessoas, eu vou liberar aqui o link, tá? Para vocês passarem para as outras pessoas assistirem essas aulas, tá legal?